Olá, vamos dar andamento ao nosso trabalho de gestão ambiental urbana e eu venho trabalhando com vocês apresentando problemas ambientais e propondo um uso integrado, um uso combinado dos instrumentos de gestão para enfrentar os problemas. Hoje eu vou começar a trabalhar com vocês um tipo de situação que é a situação que envolve riscos de acidentes ambientais, né? Você pode ter desastres naturais ou pode ter desastres, acidentes de origem tecnológica, né? E a gente vai vendo essas possibilidades e vai explorar como o gestor ambiental pode lidar com isso de maneira a contribuir para reduzir a vulnerabilidade das pessoas ao risco. Mas hoje nós vamos começar então a abordar essa questão do risco e eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algo que é uma compreensão de algo que é muito importante nessa questão do risco e que é uma coisa que muitas vezes nos desafia a enxergar esse fenômeno, que é o que se chama de percepção do risco. Ou seja, como a cada pessoa e as pessoas em geral percebem, quer dizer, como é que elas se conscientizam, como é que elas conseguem trazer para o mundo das suas próprias ideias o risco que existe para elas. Vocês vejam que esse assunto, a percepção do risco, é algo que nesse momento que a gente está vivendo é, aparece como um fenômeno mais forte quando a gente pensa nas atitudes das pessoas em relação, por exemplo, à pandemia e a ficarem ou não distantes umas das outras, usar máscara, enfim, formas de se proteger diante de um risco, né? Um risco que está aí, que é a contaminação pela Covid. E então isso ajuda a gente a entender que se as pessoas têm diferentes atitudes, algumas usam máscara, outras não, é, algumas levam a sério essa coisa de ficar longe dos outros, outras não. Tem alguns que até levam a sério e não conseguem evitar de ficar perto. Isso é outra situação. Mas a percepção de cada um é diferente. Então eu vou falar um pouco para vocês, vou começar essa conversa sobre o gerenciamento do risco por esse fenômeno da percepção dos riscos em cada pessoa, né, por parte de cada pessoa e por parte dos grupos humanos na sociedade. Porque essa questão da percepção do risco faz parte daquilo que o gestor ambiental precisa levar em conta para fazer uma boa política, para fazer um bom plano de ação para lidar com o risco. Existe isso. As pessoas são diferentes, os grupos humanos vivem realidades bastante diversificadas, as pessoas, conforme onde elas estão vivendo, né, em que lugar elas vivem, o que chega nelas de informação, como elas são educadas ao longo da vida, no ponto de vista assim de frequentar uma escola, o que elas recebem como orientação, como formação também ao longo da sua vida, tudo isso é muito diferente, né? E como resultado dessa combinação, a percepção que as pessoas têm sobre as várias coisas são muito diferentes, tá? Depois ainda entra em cima disso os valores humanos, né? As crenças, várias dimensões que
vão orientando como as pessoas organizam as ideias e acabam decidindo agir de um jeito ou de outro jeito. Mas eu não vou ficar aqui falando de muitas coisas assim muito abstratas, né? E também do campo mais cognitivo, psicológico, pedagógico, né? Não vou entrar por aí. Eu vou falar um pouco de como é que acontece na sociedade brasileira, com as suas características gerais, esse fenômeno do risco e como a percepção do risco aparece em alguns episódios da nossa história como algo importante. Essa coisa do risco combina coisas que são bem concretas, bem a gente pode coisas que a gente pode ver, que a gente pode tocar, né? É, se a gente pensar numa arma, por exemplo, e no risco de levar um tiro, né? Bom, o revólver, nem que seja vendo um filme, vendo uma novela, as pessoas formam uma ideia para que serve, né? É, mesmo que a pessoa não tenha participado de nenhum tiroteio, né? Então, aquele risco, ele é uma coisa que a ideia sobre ele, a percepção de que existe um perigo e uma atitude ou de receio ou de tomar cuidado, é uma coisa mais intuitiva, né? Porque a gente vê e pode perceber se aconteceu alguma coisa com facilidade. Mas tem coisas que são perigos que podem ser até maiores do que o de um revólver, né? Podem ser muito maiores nas suas consequências, né? Coisas da técnica que são mistérios para as pessoas não conhecem, né? É, a gente em função da economia contemporânea, que ela usa muito conhecimento técnico sofisticado, aplicado, né, na produção da indústria, na resolução dos problemas. Bom, como é que gera energia para todo mundo, para atender às necessidades de produção e consumo, nos transportes, em muitos campos de atividades, acontecem muitas coisas que é difícil para quem não se especializou num determinado assunto compreender e explicar. Quer dizer, a pessoa simplesmente sabe que aquilo existe, mas ela não conhece o que tem ali dentro. Quando existem essas coisas, esses fenômenos que são mistérios, a gente lida com eles. Por exemplo, quem já viajou de avião lidou com uma dessas coisas que é bastante misteriosa, né? Bom, como é que algo mais pesado que o ar voa, né? Me leva por exemplo, de Porto Alegre para São Paulo, de Porto Alegre para Manaus, ou enfim, para viajar para outros países do mundo, né? É, mas é um mistério que funciona. Eu não consigo explicar, mas eu posso viajar de avião, né? E assim por diante. Está cheio de mistérios técnicos do dia a dia. E quando cai um avião, quando tem um acidente de avião, não sei se vocês já ouviram falar, que os técnicos, os peritos, para tentar entender o que aconteceu, por que houve o acidente, eles procuram a caixa preta do avião. A caixa preta do avião é um negócio mais ou menos desse tamanho assim. Eu já vi a imagem em reportagem de televisão. E ali, no fundo, é um depósito de informações, né? É como se fosse uma memória de computador, um lugar onde ficam gravadas várias informações. Mas a caixa preta, que resolve todos os mistérios, é algo que passou a ser usado como um símbolo de todas essas coisas que existem, a gente sabe que tem, mas a gente não é capaz de dizer o que tem dentro e por que aquilo é tão importante, né? E aí no Brasil, pelo menos, começou a se falar das caixas, uma caixa preta é uma coisa técnica
que existe, que é importante, mas que a gente convive com ela, mas não consegue entender e nem consegue explicar e não sabe exatamente qual é o papel dela, o que que ela faz, o que que acontece ali dentro, né? A caixa preta do avião. Então veio essa ideia da caixa preta. Então, eu vou usar aqui essa figura de linguagem, tá? É, na cultura dos brasileiros, tá cheio de caixas pretas. Por que que tá cheio de caixas pretas no nosso dia a dia? Coisas que estão ali, às vezes estão na nossa frente, mas a gente não sabe explicar, né? Basta pensar nisso aqui, né? Nesse aparelho. Quantas coisas fantasticamente interessantes é, esse aparelho pode fazer, cada vez mais funções são reunidas nele, mas se a gente olha para ele, tirando se ele cair e abrir e cair a bateria de dentro que a gente aprende a montar, mas eu não sei explicar o que que acontece aqui dentro, como é que ele facilita para eu me comunicar com as outras pessoas que estão longe, como eu posso tirar fotografia, fazer uma lanterna, etc, né? Todos os trabalhos que esse aparelho me oferece, fazer pagamentos, toda essa coisa, né? Muito bem. Eu vou contar aqui brevemente a história de um grande acidente ambiental, que talvez seja considerado por muitos o mais grave da história do Brasil, que foi um acidente nuclear. E no centro desse acidente, como causa do acidente, vejam que importante. Está exatamente essa questão da percepção do risco dentro da nossa cultura e esse fenômeno da caixa preta, ou seja, de algo que está ali, mas que a pessoa não conhece, não sabe o que tem ali dentro, não sabe como é que funciona. Então vejam só, o que que aconteceu? Como é que foi o maior acidente, um acidente nuclear importante na história dos acidentes nucleares do mundo, porque teve um número de vítimas considerável, que foi aqui no Brasil, na cidade de Goiânia. O que que aconteceu? Um é, operador de ferro velho, um senhor, recolhe ferro velho na cidade e nesses resíduos, né, essas coisas despejadas para jogar fora, ele recolheu uma cápsula de raio-x de dentista. O dentista deve ter modernizado o seu gabinete de trabalho, comprou equipamentos novos, jogou fora, né? Fez uma atitude de quem não percebe o risco também daquilo que está envolvido no seu próprio trabalho e teve uma atitude é, que favoreceu uma situação de perigo, porque despejou uma cápsula de raio-x. Então, dentro da cápsula de raio-x, tem ali dentro dessa, aquela coisa que encosta na gente quando a gente precisa fazer uma radiografia do dente, né? Ali dentro tem, para funcionar o sistema, pelo menos tinha nessa tecnologia desse episódio, uma, uma pastilha de uma substância chamada Césio-137. Tá? É uma substância radioativa, né? Ela espalha energia nuclear. Muito bem, esse operador de ferro velho, quando chegou lá no seu depósito e tal, ele foi, né, dividindo em partes aquilo que ele tinha arrecadado no dia, no carrinho dele, porque essas partes têm valores diferentes. Então, para vender depois, para obter ganho com esse trabalho, ele vai separando em partes. E ele, quando estava nesse trabalho, ele encontrou essa cápsula do raio-x e quebrou, né, em partes para ver o que tinha dentro. E encontrou essa pastilha de Césio, uma coisa belíssima, uma coisa reluzente, né, uma coisa que brilha no escuro. E ele tocou e aí ele viu que saía como se fosse uma tinta, né? Aquilo se espalhava.
E ele achou aquilo muito bonito. E ele depois mostrou aquilo para a mulher dele, e como se fosse um índio com urucum, ele pintou a sua mulher, a sua amada, com aquela tintura mortal, né? Ele e a mulher foram as primeiras vítimas fatais dessa liberação no ambiente dessa substância radioativa. E ali muitas pessoas depois se contaminaram, e depois no próprio atendimento, quando houve o alerta, e aí a agência que controla a atividade com radioatividade no nosso país foi ao lugar, aí teve que fazer um isolamento do espaço, dos resíduos, etc. Enfim, uma operação muito complexa, mas que continuou fazendo vítimas, fatais ou não, ao longo de muito tempo. Então, foi um acidente ambiental muito importante, grave, né? Mas o fato em si, o acidente, ele é podemos dizer que é uma fábula do que é o risco ambiental na história do Brasil. Por quê? Porque o risco ambiental no Brasil se caracteriza muito pela convivência da população brasileira com riscos técnicos que a população desconhece. Por quê? Porque nós somos um país cuja industrialização vem de fora para dentro do país. O país não desenvolveu aqui, diferentemente de uma Inglaterra, de uma Alemanha, de outros lugares que tiveram, digamos assim, uma industrialização desde o início da industrialização, seguindo a sua evolução técnica dentro da sua economia, como nós somos um país de origem colonial, e mesmo depois de deixar de ser colônia, mas nos mantivemos numa condição de dependência econômica e política, em grande parte, de interesses externos ao país. Isso é uma questão da nossa história, pode ser estudada, né? Não vou me alongar aqui. Mas as economias, as técnicas econômicas, elas, em grande parte, vêm prontas de fora para dentro. Enquanto os países, né, como Inglaterra, os países mais ricos, se industrializaram antes do que nós, durante muito tempo, os bens de consumo no nosso país vinham prontos, industrializados de fora, eram importados. Depois, durante o século XX, é que isso, e depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, na segunda metade do século XX, então algo historicamente recente, as indústrias mais complexas que estavam concentradas, situadas nos países mais ricos, elas fazem um movimento de instalar as suas fábricas nos países da chamada periferia econômica. É quando, por exemplo, a indústria automobilística vem para o Brasil, né? Vocês, alunos, a maioria é muito jovem, não tem isso na memória. Gente mais velha conhece a ideia do presidente Juscelino Kubitschek, né? O que era também chamado de presidente Bossa Nova, que era um modernizador do Brasil. E ele trouxe a indústria automobilística para o Brasil, né? As primeiras fábricas de automóveis se instalam no Brasil naquela época, década de 50, 60 em diante, né? Então, o que acontece? Os brasileiros passam a conviver, e uma parte dos brasileiros, os trabalhadores das indústrias, passam até a operar, mas apenas operar. Muitas caixas pretas, muitas coisas que a gente não entende o funcionamento. A gente liga e desliga o botão, a gente usa a máquina, mas a gente quer dizer, a maioria das pessoas não entende como é que aquela coisa funciona. Ou pelo menos não entendia durante muito tempo. E
para o conjunto da população, não existe, não tem como saber, né, como ter uma percepção dos perigos da tecnologia, porque a tecnologia foi evoluindo fora, longe dos brasileiros. Então, por exemplo, a questão do uso de um raio-x para fazer a radiografia dentária, o fato de que aquilo é algo perigoso se não estiver encapsulado, isolado, e que a gente não pode pôr aquilo diretamente no ambiente, muito menos botar a mão, fazer contato, isso é algo que, tirando pouquíssimas pessoas que têm noção daquilo, todo mundo mais, por exemplo, a gente que vai no dentista tratar o dente, a gente não é capaz de conhecer aquele risco. Às vezes até tem uma ideia, porque a gente vê que o dentista se esconde atrás de uma parede na hora que que ele liga o botão, faz aquele pom, aquele barulhinho e tira a radiografia. Se a gente for curioso e perguntar por que que põe hoje em dia uma coisa de chumbo pesada em cima do corpo da gente, né? A gente não vai saber que tem um problema de contaminação radioativa e que a gente tem que tomar cuidado para não ser amplamente contaminado, né? Mesmo numa exposição àquela energia muito rápida, né? Mas, enfim, não se conhece o perigo. Então, o acidente de Goiânia com Césio 137, ele carrega um simbolismo que deve nos ajudar a entender o que é o fenômeno da população brasileira, eu digo a população em geral, diante do risco. Sempre que o risco for um risco que tem uma origem técnica, isso está muito longe da percepção das pessoas em geral. Então, às vezes, eu ouvi uma história de uma pesquisadora que ela me disse o seguinte: ela chegou em Rio Grande e ela teve que fazer um trabalho, não foi fazer um trabalho voluntário num bairro de gente que mora muito próxima de uma instalação industrial do tipo da indústria química, onde tem perigos. E ela veio viver em Rio Grande para estudar, ela veio de uma cidade onde não tem indústria, não tem instalações perigosas. E ela se surpreendeu que esses moradores da vizinhança dessa indústria perigosa em Rio Grande, eles faziam a vida no dia a dia igual que ela fazia lá na cidade dela, onde não tem perigo nenhum. E ela ficou estranhando aquilo, porque ela tem uma noção do perigo que tem naquela indústria. Então vejam, em todas as situações de perigo ambiental, em parte, o risco que as pessoas correm, as pessoas em geral, quer dizer, a população, os moradores, né, o público, está muito ligado com a falta de uma percepção do risco, né? As pessoas não têm noção de que tem a possibilidade de algo falhar. Elas convivem com o risco no dia a dia, elas nunca viram ocorrer um acidente, né? Uma falha que leva a um colapso do sistema técnico, que é a indústria, onde tem aquela instalação perigosa e aquela atividade que usa substâncias químicas, fortes pressões, coisas inflamáveis ou explosivas, enfim. É, Existe toda uma complexidade técnica desconhecida. Ela é vista no dia a dia como segura, porque na maior parte do tempo não acontecem falhas técnicas. E não havendo falhas técnicas, não há acidentes. Então as pessoas percebem como, bom, é uma instalação, acontecem coisas aí que eu não conheço, mas ao longo dos dias fica seguro. Então, a percepção espontânea que se forma
a imagem que as pessoas formam na sua cabeça sobre aquele muro da indústria e sobre aquelas instalações que às vezes de longe a gente vê um pedaço, aquilo é, bom, não conheço, né? Às vezes a pessoa tem algum incômodo porque tem algum cheiro, alguma coisa, mas fora isso, não conseguem imaginar o que pode ocorrer e muito menos a necessidade de tomar um cuidado com aquela é, atividade. Enfim, eu procurei trazer aqui para vocês a ideia da técnica que envolve muita complexidade e cuja compreensão não é acessível a todos ao mesmo tempo. Usei o exemplo da caixa preta do avião, né, para falar que a gente, na nossa economia, faz já muitos anos, né, desde pelo menos o século XX, né, e principalmente na segunda metade do século XX, no Brasil, dentro do território brasileiro, acontecem coisas, processos técnicos, que são os processos da economia, que envolvem riscos que não são percebidos adequadamente pelos vários grupos humanos. Essa é uma parte da dificuldade de gerenciar o risco. E no próximo passo, nós vamos explorar um pouco mais quem são esses humanos que convivem com o risco, porque não têm todos o mesmo papel, nem têm todos o mesmo acesso ao conhecimento sobre o risco. Você tem, por exemplo, quem constrói e opera o sistema técnico dessas indústrias mais complexas. Então, né, o quem constrói, instala e opera, por exemplo, uma instalação industrial. Isso é uma parte dos seres humanos que lidam com o risco. E aí tem questões de percepção e questões de gerenciamento do risco. Você tem também quem governa o sistema humano de uma maneira mais ampla, gera regras e fiscaliza as regras, tanto para a indústria quanto para a cidade, por exemplo. Né? Quer dizer, as autoridades é um outro agrupamento humano muito importante. Como é que as pessoas que têm um poder de governança entendem e gerenciam o risco, né, para a sociedade. E tem ainda quem está no sistema humano mais geral, numa cidade, por exemplo, e que não tem nenhuma razão, por necessidade do seu papel, né, nenhuma razão funcional, digamos, para conhecer o risco. Né? Nem trabalha na indústria e nem faz parte de um setor do governo que administra aquela atividade. É um morador. Por que o morador tem que conhecer todo o risco? Ah, talvez precise ter uma ideia, pelo menos isso nós vamos examinar melhor. Porque diante de um possível acidente, se o morador não souber como agir, vai ficar complicado. Mas isso tudo nós vamos ver melhor nas próximas conversas sobre risco ambiental e o seu gerenciamento. Até mais.